Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h01, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, recebendo aqui João Cury Neto, futuro deputado federal. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a gentileza de ter aceitado o convite. Eu sei que o João vai viajar daqui a pouquinho, mas veio aqui às 7h da manhã. Bom dia, João. Satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia especial a todos os ouvintes aqui da FM Prever. É um prazer, Márcio. Sempre um prazer estar aqui, atender o seu convite, agradecer o seu convite. Uma honra para mim poder conversar um pouquinho nesse final de ano aqui com aqueles que nos ouvem e nos assistem aqui pela Prever. Ô João, final de ano, você sempre tem o costume de fazer uma avaliação de como foi um ano? Nós sabemos que foi um ano difícil para todo mundo, né? E você faz isso, uma avaliação de como foi o ano e a perspectiva que você tem na sua vida política, na sua profissão, enfim, para 2025? Márcio, olha, o ideal é que a gente fizesse sempre, né, de tempo em tempo, uma avaliação. Eu confesso a você que esse ano foi um ano tão corrido, até por conta das eleições municipais, que a gente trabalhou demais. Eu fiquei torcendo, trabalhando e ajudando aqui o Fábio Leite, mas eu também acabei participando bastante da eleição no município de São Paulo, onde nós apoiamos lá o prefeito Ricardo Nunes. Eu sou presidente de uma companhia que a Prefeitura de São Paulo é a sócia majoritária, né, que é a Coab, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo. Então a gente se envolveu bastante nessas duas campanhas e lá em São Paulo teve segundo turno, foi um segundo turno também bastante complexo, uma eleição bastante complexa em São Paulo. Acho que essa eleição de São Paulo ficou conhecida no Brasil inteiro, né, por tudo que aconteceu, até cadeirada nós vimos lá. Então foi uma experiência importante, e a gente na área da habitação nós tivemos uma contribuição importante, eu acho que na eleição. Então confesso que a gente não fez ainda um balanço, porque até o dia 4 de dezembro nós estávamos ao lado do prefeito, do governador Tarcísio, entregando habitações na cidade de São Paulo. Agora acho que no comecinho do ano, eu viajo hoje com a minha família, volto no dia 3, e eu acho que no comecinho do ano a gente vai fazer essa avaliação e também já projeta o futuro, porque dia 1º de janeiro eu acabo tomando posse. É uma posse virtual como deputado federal. Nós somos em 8 suplentes que assumirão uma cadeira definitivamente na Câmara dos Deputados. Então acho que em janeiro deve ser um mês desse balanço, dessa avaliação e também desse planejamento aí do ano de 2025. Bom, mas 2024 com um olho na eleição aqui em Botucatu, outra em São Paulo, lá em Praia Grande também, porque afinal de contas o Mourão estava concorrendo à prefeitura da cidade e você era o primeiro suplente dele, né? Exatamente. Existia uma expectativa muito grande em que pese todo mundo que eu encontrava, que conhece um pouquinho da política em Praia Grande, falava assim: João, descansa porque lá vai ser acachapante a vitória no primeiro turno, e de fato foi. O Mourão teve quase 70% dos votos válidos em Praia Grande e ele está indo para o seu sexto mandato. Sexto mandato. Então quem conhece Praia Grande diz que Praia Grande é uma antes e outra depois. O Alberto Mourão foi um grande prefeito, então muita gente dava como certo e de fato deu aquilo, o resultado que todo mundo esperava, e a gente acabou comemorando também, além da vitória do Fábio aqui em Botucatu, a vitória do Ricardo em São Paulo, também a vitória do Mourão, porque é uma vitória que nos leva à Câmara dos Deputados. E Botucatu, minha responsabilidade é enorme, né, Márcio? Porque faz 60 anos que Botucatu não tem um deputado federal. Verdade. Então eu não posso errar, né? Eu tenho que trabalhar, tenho que me dedicar muito, porque há uma expectativa muito grande nesse mandato e eu quero corresponder, não quero decepcionar a população de Botucatu e região. Ô João, vamos voltar um pouco no tempo. Eu conheci o seu pai, entrevistei o seu pai muitas vezes. Inclusive, eu acho que numa reeleição, eu trabalhava numa outra emissora de rádio e fazia o plantão da eleição, e a gente ainda engatinhando na informática de dar o resultado primeiro. O Vanderlei colocou fone nele e eu dei a informação que ele era o novo prefeito de Botucatu, inclusive. Eu me lembro muito bem disso. E eu me lembro de algumas vezes ir até o gabinete do Jamil e encontrar com o João com a bola de futsal que estava no BTC ali, um menino, um adolescente e tudo mais. Quando é que a política, de fato, de você participar de uma eleição, concorrer a um cargo eletivo, aconteceu na sua vida? Ô Márcio, eu entrei na política depois que meu pai faleceu. Meu pai faleceu dizendo que enquanto ele fosse vivo, o filho dele não entraria na política. Meu pai estava muito decepcionado com a política.
no final da sua vida ali, ele tinha acumulado uma série de frustrações, decepções, achava que não valia a pena. Ele não queria essa vida para os filhos. E, de fato, a gente sempre viveu num ambiente político, nós crescemos no ambiente político. A primeira vez que meu pai foi candidato foi em 1978, acho que você se lembra. Deputado estadual. Né? Deputado estadual, eu tinha 5 anos. De lá para cá, a gente sempre conviveu com o mundo da política. Assim, muitos políticos frequentavam a minha casa, né? A nossa casa, meu pai era uma figura conhecida aqui na região, então a gente sempre estava envolvido com o mundo da política, falando de política, discutindo política, né? Então, isso era um ambiente muito familiar para nós, o ambiente da política, o mundo da política. E depois eu fui para a faculdade, participei de movimento estudantil, né, lá na PUC de Campinas. Aí voltei para Botucatu, fui morar fora, fiz uma especialização 2 anos fora do Brasil. E quando eu voltei para Botucatu, comecei a advogar. Aí quando meu pai faleceu, veio para Botucatu o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, que era presidente do PSDB também, o Sidney Beraldo, que atualmente é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E o Beraldo falou, olha, porque o PSDB aqui em 2004, não sei se você se lembra, o Ielo foi reeleito e o PSDB, que era um partido muito forte nos anos 90, o PSDB nos anos 90, o meu pai foi prefeito, depois o Pedrinho foi seu sucessor, era do PSDB, o Milton Flávio foi eleito deputado estadual e o PSDB tinha a maior bancada na Câmara de Vereadores aqui em Botucatu e também tinha muitos prefeitos na região. Chegou em 2004, quando o Ielo ganha em 2000, o PSDB ainda tem uma participação na política, mas em 2004 ele praticamente acaba aqui em Botucatu. Muito, né? Ele não elegeu um vereador. Não elegeu um vereador. Então o Ielo foi reeleito. E aí, por conta disso, o partido fazia uma avaliação em alguns municípios e viu que em Botucatu precisava ter alguma oxigenação, alguma renovação. E o Sidney Beraldo veio a Botucatu e nos convidou. Falou, olha, o pai de vocês tem uma história no partido, vocês deveriam pelo menos se filiar no partido. E a gente falou, nós não queremos saber disso, nós não queremos saber de política. Eu era sócio de um escritório aqui, um bom escritório, a gente estava indo super bem. Mas ele nos sensibilizou dizendo o seguinte, olha, pela memória do seu pai vocês deviam participar. E aí eu acabei me filiando, né, no PSDB e desde então começamos a ajudar, mas não para disputar a eleição. Nós começamos a ajudar ali para mexer o partido. Em 2006 teve uma eleição para governador, que foi a eleição do Serra. Nós ajudamos o Serra, o próprio Beraldo. E nessa eleição foi interessante, veio um moço de 24 anos a Botucatu, bateu lá na porta do meu escritório, marcou comigo, bateu na porta do meu escritório dizendo o seguinte, olha, eu sou candidato a deputado estadual minha avó me disse o seguinte, que só com votos da capital e do litoral eu não consigo me eleger. Então, ela me deu um nome de umas famílias para eu procurar no interior, me dizendo que essas famílias me ajudariam no interior. E uma das famílias que ela deu o nome foi a sua, João. Foi a família Cury, lá em Botucatu. E eu falei, Ele falou assim, mas eu não sou da política. Ele falou, não, mas o que você puder me ajudar, eu já agradeço. Esse moço de 24 anos era o Bruno Covas. O Bruno Covas, que tinha uma relação, o avô dele, o Mário Covas, tinha uma relação muito próxima com meu pai. Então o Bruno veio a Botucatu e falou, olha, eu sei que você não está na política, mas sou candidato. Se você puder me ajudar, eu também era novo, eu tinha 33 anos, 32 anos. Aí a gente ajudou o Bruno, arrumamos para ele aqui 400, 500 votos e começou uma relação com o Bruno. Começamos uma relação com o Bruno, daí em 2008 veio o Beraldo, veio o Bruno, veio o próprio Serra Botucatu dizendo, não, nós temos que ter um candidato a prefeito. E a gente queria eleger 2 vereadores aqui em Botucatu. Nossa meta era eleger 2 vereadores. E aí para eleger 2 vereadores o pessoal, não, mas temos que ter candidato a prefeito, E eu acabei saindo candidato a prefeito, confesso a você, mas para ajudar a eleger 2 vereadores, porque a gente entendia que a gente não tinha chance nenhuma de ganhar a eleição. Aquela eleição, o Ielo estava muito bem avaliado, né? E o candidato do Ielo, o Ielo terminou o mandato dele com mais de 70%, o segundo mandato dele com mais de 70% de aprovação. O Lori Panhose, nosso querido Lorival Panhose também tinha sido candidato a deputado federal, também teve uma votação muito expressiva em Botucatu. Então era uma eleição que não cabia muito uma candidatura como uma candidatura minha, e eu sabia disso. Então a gente estava cumprindo ali uma missão para participar, e participando às vezes a gente poderia ajudar a eleger
2 vereadores, que essa era a meta. Então não era uma eleição para ganhar a eleição para prefeito, mas sim para eleger 2 vereadores e o PSDB, então, que não tinha nenhuma cadeira na Câmara Municipal, voltar a participar aí do cenário político. Mas acabou dando tão certo que a gente acabou ganhando a eleição, né? Nós saímos com 3% de intenção de votos e acabamos ganhando a eleição. Aí eu entrei na política assim, quer dizer, uma coisa meio inusitada, não foi uma coisa super planejada, preparada, foi mais com esse sentimento de contribuir, de participar, mas é claro que a gente sempre gostou de política. Na minha casa, até pelo fato da gente conviver com isso, minha mãe também era um ser político bastante atuante, então a gente sempre gostou de política. Não era uma coisa que a gente estava indo para o mundo completamente diferente, que a gente não tinha contato nenhum, não. A gente tinha bastante contato, gostava, mas nunca nos envolvemos, até que aconteceu esse episódio, e de lá para cá a gente acabou participando desse mundo. Fui prefeito, depois fui para São Paulo, e é gozado, fui para São Paulo dia 3 de janeiro de 2017, e estou voltando para Botucatu dia 3 de janeiro de 2025. Né? Interessante, volto de viagem dia 3 de janeiro, e fico agora aqui em Botucatu, monto o escritório para assumir o cargo de deputado federal, exatamente 8 anos depois. Que coisa, hein? É aquela história, né? É uma trajetória política. Seu pai tinha muita amizade pessoal, inclusive Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, né? Todo aquele pessoal que fez parte do grande PMDB, né? Exatamente. Todo aquele pessoal de oposição ferrenha, que viveram fora do Brasil, inclusive, muitos deles. E seu pai teve uma participação muito importante naquela época. E era interessante quando nós tínhamos apenas 2 partidos políticos no Brasil, né? Que era a Arena e MDB. Exatamente. Então, a oposição normalmente era o MDB, né? Que a Arena era o partido, inclusive, dos militares e tudo mais, né? Mas interessante toda essa... Tem uma história boa do Fernando Henrique. Em 1978, quando meu pai foi candidato, o Fernando Henrique era candidato ao Senado, candidato a senador. E o Fernando Henrique veio a Botucatu. Naquela época, você pegava o candidato de uma cidade, entregava para outra cidade, para outra liderança. O candidato era assim. Então o pessoal pegou lá o Fernando Henrique em Sorocaba e trouxe o Fernando Henrique para Botucatu. Chegou em Botucatu, entregaram para o Jamil, falaram assim: Jamil, toca, o candidato agora vai rodar com você aqui a região. E você e meu pai era o responsável por rodar com o Fernando Henrique nessa região aqui. E o Fernando Henrique ficou na minha casa. Ficou hospedado na minha casa. O Fernando Henrique Cardoso ficou lá e meu pai levou ele para a região inteira. Depois de 2 dias, você pegava o candidato, levava para Bauru e entregava para outro lá. Como se fosse, toma que agora o filho é teu. E minha mãe estava grávida do Fernando. Só que eles não sabiam o sexo. E daí meu pai se empolgou muito com o Fernando Henrique, ficou bastante empolgado. O Fernando Henrique era um cara eloquente, falava bem, professor de filosofia da USP. Tá? Meu pai se empolgou tanto que falou: olha, o Fernando, se meu menino, se essa criança aqui for menino, vai chamar Fernando Henrique em sua homenagem. Em sua homenagem. E aí minha mãe tomou um susto, porque meu pai não consultou minha mãe, não falou nada. E falou assim: e se for menino, você vai batizar? Daí minha mãe falou assim: batizar não. Batizar não, porque eu sei como que é a política. Depois vocês brigam e o menino fica sem padrinho. Né? Então o Fernando, meu irmão, chama Fernando Henrique por conta disso. Por causa do Por conta dessa homenagem que meu pai quis fazer, sem saber se ia ser menino, acabou nascendo menino e recebeu o nome do Fernando Henrique. Então, essas particularidades da política, né? Aquelas coisas que a gente fala: puxa, isso não é possível. Como é que você já... Imagina você dar o seu filho para alguém batizar sem ter tanto contato. E é verdade, a sabedoria da mãe, né, da mulher, falou assim: não, eu sei como é político. O aliado hoje pode ser adversário amanhã e o menino vai ficar sem padrinho. Então foi muito interessante. Em 1994, quando o Fernando Henrique foi candidato a presidente, ele veio a Botucatu. Não sei se você se lembra. Fiz uma pergunta para ele na associação. Na associação Botucatu. E ele ficava com o Fernando, de mão dada com o Fernando, para cima e para baixo. O Fernando tinha acho 14, 15 anos, dizendo: olha, esse aqui é o Fernando Henrique que eu conheci lá quando era pequenininho. Então essas histórias da política que também a gente acaba esquecendo, mas tem boas histórias também. Interessante. E o senhor já imagina como vai ser a atuação como deputado federal, né? A gente dá muitas notícias aí sobre a Câmara de Deputados, muitas polêmicas também. Você espera algo já? Sim, eu estou trabalhando muito agora. Eu gosto muito da área de orçamento e a minha expectativa é poder participar da Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados. A Comissão de Orçamento é uma comissão
muito disputado. É uma comissão mista, são 20 senadores e 20 deputados federais que compõem essa comissão. Uma comissão bastante disputada, mas eu gostaria, o MDB, a Câmara dos Deputados, ela tem uma cadeira nessa comissão e eu gostaria de trabalhar para ver se eu posso ocupar essa cadeira, porque é uma área muito interessante, que é uma área que trabalha com o orçamento da União, discute para onde vão os recursos, né, cada área, cada ministério, e eu acho que a gente, atuando ali também, a gente tem condição de trazer bastante recurso para São Paulo e principalmente para Botucatu e região, que esse é um dos papéis que eu acho que o deputado federal tem, não é o único. Quando a gente fala de deputado, muita gente fala, é o cara que vai trazer recurso para a cidade, é verdade, né? Um dos papéis do deputado é mandar as chamadas emendas, né? Mas também é legislar, também é provocar discussões importantes, e o Brasil hoje vive um momento de bastante discussão, né? A gente acabou de aprovar a reforma tributária, mas a gente, para você ter uma ideia, não aprovou ainda a lei orçamentária anual, que ficou para o ano que vem, inusitadamente. É uma lei que geralmente você aprova antes do recesso, para que o começo do ano você já saiba todos os recursos que o governo tem disponível. Ainda não foi aprovado e ficou para o ano que vem. Então a Câmara está muito dividida. Nós temos uma coisa interessante que aconteceu, a eleição de 2022. Nós elegemos um governo de esquerda, mas esse governo de esquerda não conseguiu eleger a maioria no Congresso. A maioria no Congresso é de centro-direita e direita. Então, há muito conflito hoje na relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e uma das coisas que eu quero fazer é poder ajudar, né, naquilo que a gente chama de construção de consenso, né, naqueles temas que são de interesse de qualquer um, seja da direita, da esquerda, do centro, né, ou seja, a gente poder ajudar. Esse é um pouco o meu perfil de atuação desde que eu estou na política. Sempre fui uma pessoa que dialoguei. Meu vice-prefeito era do PCdoB, né, da esquerda, e nem por isso. Então a gente sempre dialogou com a esquerda aqui em Botucatu, e tinha um membro da direita no nosso governo também, quando eu fui prefeito. Então eu sempre procurei ser um pouco esse ponto de equilíbrio, de moderação entre as diversas correntes políticas, para a gente construir convergência naquilo que nos une. É óbvio que aquilo que nos distancia, nós já conhecemos, né? Muitas vezes a gente fica na política tentando valorizar aquilo que nos distancia, ou seja, colocando em primeiro lugar o ponto de vista divergente. E eu acho que a gente precisa de pessoas que busquem o consenso, tentando falar assim, olha, eu sei que você pensa assim e eu penso assado, mas o que nos une? Né? Que tema que nos une? O que nos aproxima? O que a gente pode, apesar de tanta diferença, o que a gente pode fazer junto? Eu acho que esse é um pouco, né, a expectativa que eu tenho de poder ser... Eu não tenho um perfil radical, então a minha ideia é poder tentar construir consenso em temas importantes que nós temos aí na área da economia, na área da geração de emprego, né, a gente tem muito na área da qualificação profissional. O Brasil hoje é um país que está perdendo produtividade porque a gente tem um vazio de formação de mão de obra qualificada, né? E eu ando por aí, ô Márcio, o que eu mais escuto é a gente falando o seguinte, olha, eu não tenho mão de obra para trabalhar, né? E a gente perde competitividade, a gente perde... Esse final de semana no Estadão eu vi uma matéria falando que a gente perde milhões, bilhões de reais por falta de produtividade, seja de mão de obra, por questão logística. Então tem muitos temas que a gente pode trabalhar na área da educação e da habitação, que eu tenho uma certa familiaridade. Eu fui secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo e do Estado de São Paulo, também agora na área da habitação, desenvolvimento urbano. São essas áreas que eu quero me dedicar a partir de janeiro. Bom, são 7h20 e nós estamos conversando com o futuro deputado João Cury Neto aqui no primeiro Jornal da Prevera FM. Nós vamos fazer o primeiro intervalo, vamos tomar uma água, já nós voltamos. Entrevista. 7h22, voltamos com o primeiro Jornal na Prevera FM, recebendo hoje aqui João Cury Neto, futuro deputado federal. Deputado federal, vamos falar, né? Porque faltam poucos dias, né? Ô João, a gente tem divulgado aqui toda manhã, a gente fala, o primeiro jornal é a primeira informação aqui em Botucatu, na região, porque a gente começa cedo, 6 horas a gente está aqui. Com relação a emendas que foram restringidas até pelo o ministro Flávio Dino, do STF, para que tivesse uma melhor definição sobre essas emendas, né? Quem é o autor, para onde elas vão, qual a finalidade e tudo mais. Aí fala-se de emenda PIX, emenda impositiva.
você vai ter que, já está e vai ter que se familiarizar mais e mais com esse assunto, né? É verdade, Márcio, uma boa pergunta. A Constituição Federal, ela prevê que o orçamento da União é uma peça fundamentalmente discutida no Congresso Nacional. Então, o Poder Executivo ele manda uma mensagem dizendo mais ou menos daquilo que ele pretende, do ponto de vista orçamentário, ou seja, dos recursos, receitas e despesas que ele vai ter, ele diz mais ou menos o que ele pensa, mas esse debate, essa discussão ocorre no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Então, portanto, é uma prerrogativa do Congresso, né, a discussão do orçamento e a votação do orçamento, ou seja, ele entrega para o Poder Executivo aquilo que o Poder Executivo vai ter de receita e despesa para ele poder trabalhar. Essa conta geralmente é uma conta muito difícil de fechar, porque ali você tem os interesses, muitos interesses envolvidos, sejam interesses individuais, muitas vezes dos deputados, mas principalmente interesses temáticos, ou seja, de áreas específicas, por exemplo, agora nós estamos votando a manutenção e ampliação de incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus. Isso tem impacto no orçamento, ou seja, está dentro da peça orçamentária o interesse de uma região, do desenvolvimento de uma região. Então tem interesses regionais, interesses de setores, né, da saúde, da educação e tal. Então, onde acontece o grande debate é na Câmara dos Deputados. É ali que acontece todo tipo de pressão. Olha, põe mais dinheiro nessa área, tira dinheiro daqui, põe dinheiro ali. E as demandas são infinitas e os recursos são finitos. Ou seja, então é sempre uma disputa de espaço. Uma disputa de espaço, né? Você faz uma disputa ali política para saber onde coloca o recurso que você vai ter para o ano que vem. O Congresso Nacional, de certa forma, já há algum tempo, ele vem capturando o orçamento da União. Ou seja, hoje está na mão dos deputados e senadores o orçamento. O que é uma disfunção. De fato é uma disfunção, porque o Congresso decide onde pôr o dinheiro, mas quem executa o orçamento é o Executivo. Então sempre tem conflito. E aí, num momento de muito fortalecimento do Congresso Nacional, praticamente hoje o Congresso ele decide para onde vai o recurso e fica com uma boa parte dos recursos que são chamados discricionários. O governo federal hoje tem muito pouco dinheiro para colocar onde ele quer. Mais de 90% do orçamento da União está comprometido com verbas já alocadas e vinculadas que você não tem como mexer. Então tem pouco espaço para o presidente da República e para os seus ministros falar, olha, eu quero pôr dinheiro aqui, por aqui, porque não tem dinheiro sobrando. E uma boa parte está ficando com o Congresso Nacional. Para você ter uma ideia, estima-se mais de 45 bilhões de reais que são destinados ao Congresso, para os senadores, para os deputados, para eles destinarem onde eles entenderem, e eles destinam principalmente nas suas bases. Quando eles destinam recursos para suas bases, nós entramos num problema sério. Eu fui prefeito aqui de 2009 a 2016. Até hoje tem dinheiro que nós conseguimos de obras que o Pardini está inaugurando. Tem obras que nós conseguimos na minha época e o Fábio Leite provavelmente corre o risco de inaugurar. Então essa é uma disfunção. Por que da emenda PIX? Por que que se buscou, o Congresso Nacional buscou facilitar esse recurso, e aí onde houve a facilitação, muitas vezes há também um atropelo na execução dessa emenda, porque você manda o recurso, não sabe direito para onde foi, você não tem projeto definido e você manda para a prefeitura. Então a crítica do Flávio Dino, que na minha opinião é procedente, é o seguinte, olha, no mínimo a gente tem que saber quem é o autor da emenda, ou seja, quem está mandando essa emenda. É o João, é o Márcio, é a Ellen, quem está mandando essa emenda para Botucatu, né? E qual é a destinação dessa emenda? Para onde ela vai? Tem um projeto? Então, o Flávio Dino está exigindo isso. Agora, também é verdade que o governo federal ele é muito burocrático para liberar as emendas. Ele demora muito para liberar. E aí é o seguinte, eu vou estar lá em Brasília, eu quero mandar 5 milhões de reais para o Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu, para comprar um equipamento, para fazer uma obra lá dentro, ampliar uma ala e tal. Dependendo da situação, você vai inaugurar uma obra dessa 4, 5 anos depois. Né? Ou seja, às vezes você nem está mais no mandato e você está inaugurando
Obra de alguém que mandou há 3, 4 anos atrás e demorou tanto para chegar ao recurso, é tanta burocracia. A Caixa Federal é o agente financeiro. A Caixa não tem braço para cuidar disso tudo de uma vez só. Então, dependendo do volume, a Caixa tem as suas limitações. Então, também é verdade que assim, você libera o recurso para o deputado mandar, só que até chegar o dinheiro na ponta para mudar a vida das pessoas lá dentro do Hospital das Clínicas, demora 4, 5 anos. Se você falar, vou mandar um equipamento, um PET scan, que é um equipamento de última geração para a área de câncer, né? Se demorar 4, 5 anos para chegar um equipamento desse aqui, por tanta burocracia que é nessa vinda do recurso, passa por tanta instância, que daqui a pouco não faz mais sentido. Você fala, poxa, mas esse recurso vai chegar rápido. Então, essa é a briga, ou seja, os deputados querendo criar mecanismos para o dinheiro chegar o mais rápido possível na ponta, né? E também os órgãos de controle, e principalmente agora com a entrada do ministro Flávio Dino, o próprio Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, nós também queremos que vá rápido, mas a gente tem que ter no mínimo algumas informações básicas para a gente saber quem é o autor, para onde vai, por que vai, qual é o valor, né? Porque se perdeu um pouco isso também. Então agora eu acho que precisa de um ajuste fino daquilo que o Supremo está dizendo, que ele não abre mão, né? Ou seja, que precisa ter pelo menos algumas informações básicas para que essa emenda possa ser destinada, mas também que não seja tão burocrático, tão travado, que demore 4, 5 anos. Olha, essa obra eu vou te dar um exemplo, essa obra aqui do Parque Linear do Lava Pés. Tá. Essa obra aqui foi um recurso que nós conseguimos quando eu era prefeito. O Pardini está terminando a obra agora. Se eu não me engano, ele inaugurou o mês passado. Quase depois de 10 anos, quase isso. Mais de 10 anos. A gente conseguiu esse recurso em 2012. 2012 era a obra do PAC, é um recurso do PAC. Ou seja, nós estamos falando de 12 anos para terminar uma obra. E o PAC era uma aceleração do crescimento. Exato. Então, assim, isso não é culpa daqui da prefeitura. Não é? O problema é o seguinte, é muito demorado para chegar a esses recursos. Você presta contas, depois eles liberam a medição, depois você paga, depois continua. Você entendeu? Então, assim, tanto é verdade... Olha, quando eu fui prefeito aqui, a gente conseguiu um volume de recursos que a gente chama extra-orçamentário, ou seja, que não é recursos da Prefeitura de Botucatu, são recursos de São Paulo e Brasília, que foi um volume que na época se dizia que foi um recorde absoluto na história de captação de recursos. Eu ia muito a Brasília e muito a São Paulo trazer recurso, né? E a Prefeitura de Botucatu não tinha uma estrutura para isso. Eu criei, e você conhece, o Marcelo Sleiman. O Marcelo Sleiman, ele foi o responsável por criar o setor de convênios na prefeitura no nosso governo. Porque assim, a prefeitura de Botucatu, que não é uma prefeitura pequena, né? Nós temos no estado de São Paulo mais de 400 municípios com menos de 20 mil habitantes. E assim, a maioria das prefeituras não tem estrutura burocrática de mão de obra, de recursos pessoais para poder trabalhar a vinda desse recurso e perde emenda. Para agilizar, inclusive. Exato, né? Tem muita prefeitura que perde a emenda. O deputado manda, só que você não tem uma estrutura pronta para receber o recurso, acaba perdendo o recurso. Não é incomum prefeitura perder recurso. E eu falei assim, gente, não faz sentido a gente ir para Brasília, conseguir dinheiro lá, e depois a gente perder o recurso porque a gente não tinha aquela estrutura necessária para botar o recurso para dentro. Ou seja, para fazer o recurso chegar na ponta, fazer o projeto, né, fazer a licitação. Porque tem um passo a passo, que às vezes ninguém sabe como funciona, enorme, enorme. Então nós criamos o setor de convênio e nós trouxemos para Botucatu quase R$1 bilhão na época de receitas de São Paulo, de recursos de São Paulo e Brasília. Para isso montamos o setor de convênio, que é um legado que ficou, porque está até hoje o setor de convênios na prefeitura funcionando, trazendo recurso. Então tem um pessoal preparado, que entende da legislação, que entende das exigências da Caixa Econômica Federal, que sabe dialogar com os ministérios, porque senão você consegue, o deputado manda o recurso, mas o dinheiro não chega, Márcio, né? Porque a burocracia depois é tanta que não é para qualquer um. Então, o que a Câmara tentou fazer, o Senado tentou fazer? Gente, precisamos facilitar isso. Vamos botar o dinheiro na conta da prefeitura e depois os órgãos de controle lá do município, Câmara Municipal, Tribunal de Contas, eles vão dar conta, saber se usou corretamente ou não. O Flávio Dino falou, não. Aí está muito fácil.
precisamos ter um pouquinho de critério. Então hoje é essa disputa que está acontecendo dos deputados querendo mandar o recurso da forma mais facilitada possível e o Congresso dizendo, ok, mas também o Congresso não, o Senado, o Supremo, e o Supremo dizendo o seguinte, ok, mas não pode ser tão livre assim a ponto da gente não reconhecer pelo menos o autor da emenda para aquilo que ela foi destinada. Então essa é uma coisa que até acho que também posso ajudar e vou trabalhar nisso, porque como prefeito, né, eu senti muito essa dificuldade. Senti muito essa dificuldade. Assim, a gente consegue o recurso demora muito tempo para chegar. Eu deixei, para você ter uma ideia, mais de 40 obras para o Pardini. Mais de 40 obras para ele inaugurar. Várias obras que você está vendo por aí começaram no meu mandato. Até a represa começou no nosso mandato. A contratação do projeto executivo da represa foi feita no nosso mandato. Você entendeu? A gente gastou 1 milhão. Eu peguei 1,5 milhão na época e contratamos o projeto. Esse projeto da represa foi contratado naquele período. A represa foi inaugurada há quanto tempo? 3 meses atrás? 3 meses. 3 meses atrás. Então é muito tempo. É muito tempo. Tudo bem que é uma obra demorada, complexa, tem muitas licenças, autorizações, mas você vê como é o Brasil. Né? Esse é o custo do Brasil que eu estava falando da perda da produtividade. Assim, as coisas demoram tanto, é tão burocrático, a burocracia é tão grande, a legislação ela é tão exigente. É uma legislação que praticamente qualquer um desiste no meio do caminho. Se você for cumprir tudo à risca, né, e precisa cumprir, principalmente o poder público, mas isso não vale só para a prefeitura, isso vale para empresário. Uma pessoa que quer empreender hoje no Brasil, um empresário que quer investir no Brasil, ele é um herói. Porque é tanta exigência, tanta coisa que você precisa cumprir, que muita gente desiste no meio do caminho. Né? Então, isso é um problema que o Brasil tem e é uma área que eu gostaria de trabalhar. Vamos registrar aqui, Rodrigo, né, mandou... Rodrigo de Bianchi mandou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, uma mensagem bem grande, né? Ele falou que queria fazer uma pergunta para o João Cury. Ele falou que gostaria de saber se tem um plano ou estratégia para trazer recursos para a cidade, para que haja investimento, principalmente na geração de emprego e também para melhoria em segurança pública, saúde e educação. Daí ele fez elogios, né? Falou que visto que quando ele foi prefeito, a cidade deu um salto fantástico em desenvolvimento, que ele foi um prefeito estratégico e perfeccionista, colocando a cidade na lista das melhores cidades do país para se morar. Então ele deu os parabéns e desejou sucesso e disse que você é um político honesto e uma pessoa de grande coração e mandou um forte abraço. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Um abraço a você também. Obrigado pelas palavras. Tá vendo essa expectativa é muito grande, isso aumenta a responsabilidade, mas também dá uma vontade enorme de chegar lá e fazer a diferença. Que legal. Ô João, nós tivemos recentemente a eleição, né, as eleições no Brasil todo, para a prefeitura, para as câmaras municipais. Qual foi o seu papel decisivo na eleição aqui de Botucatu? Aqui a gente comentava que antes de começar o bate-papo, que o João é legal porque a gente pode perguntar de tudo, né? O seu papel foi decisivo para a união entre Fábio Leite e André Spadaro? Você chegou lá e falou, gente, vamos parar com essa briguinha aqui, vamos se unir. Você foi decisivo? Ô Márcio, foi assim, eu venho para Botucatu todo final de semana, minha família mora aqui, né? Então assim, eu andando pela cidade, uma coisa que a gente nota, quem é da política, e você faz essa avaliação, assim, não havia, na minha opinião, como não há, um sentimento de mudança. Esse é o primeiro diagnóstico. Você andar pela cidade e falar, olha, a cidade está bem cuidada. A cidade é uma cidade que vem se desenvolvendo a passos largos. Não é uma cidade 100% resolvida. Botucatu ainda tem desafios enormes para serem enfrentados, mas é uma cidade que vem enfrentando, né, vários desafios e vem superando vários desafios. Então, não havia em Botucatu um sentimento de uma mudança de rumo. Que a gente chama, olha, o povo quer mudança, o povo quer mudar. Essa eleição é a eleição da mudança. Não, havia, pelo menos para mim, tá? A minha percepção, havia em Botucatu um sentimento de continuidade, ou seja, nós queremos que continue isso que nós temos, né? Esse modelo de gestão, que começou conosco lá em 2009, depois veio com o Pardini e com o André Pérez, eu e o Caldas, depois o Pardini e o André, né? Então, eu vim trabalhando nesse sentido. Eu falava, eu não tinha muita relação com o Fábio. Minha relação com o Fábio não era uma relação cordial, mas não era uma relação de muita afinidade. Eu não conhecia muito bem o Fábio, mas conhecia muito bem o pai dele. O pai dele é um médico importante lá da Unesco que me ajudou muito quando eu fui candidato a prefeito. Então eu tinha uma simpatia e também conheci o Rodrigo Taborda, mas também não tinha uma relação
muito próximo. E conhecia bem o André Spadaro, porque o André Spadaro, do mesmo jeito que na minha casa a gente discutia política, na casa dele também se discutia política, porque o pai dele foi vice do meu pai, depois foi o sucessor do meu pai na prefeitura. Então, quando eu vi aquele cenário de várias candidaturas, eu tentei trabalhar pelo MDB, nós tínhamos uma chapa importante de candidatos a vereadores, para tentar ver se a gente conseguia manter todo mundo junto, até porque o André Spadaro já tinha se colocado como um candidato de oposição nessa eleição, né? E eu falava, puxa vida, isso é uma pena, porque provavelmente serão dois candidatos que vieram do mesmo grupo político, do mesmo campo político, né? Porque o André foi secretário do Pardini e o Fábio Leite também secretário do Pardini e o Taborda, que era um dos nomes aventados, também secretário do Pardini. Eu falei assim, então quer dizer, dentro do próprio grupo nós vamos ter essa dissidência e que é ruim, né? Que é ruim. Aí, quando se definiu pelo nome do Fábio, eu participei dessas discussões quando se definiu pelo nome do Fábio, né, começou uma discussão do vice, né, quem que vai ser o vice, quem que vai ser o vice, e inclusive o Pardini tinha assumido o compromisso de que o vice seria do MDB, né, então a gente vinha preparando ali, só que a dificuldade de encontrar num primeiro momento o nome do vice, porque o Taborda tinha se filiado no MDB, nós tínhamos o Cula, tínhamos a Érica Cardoso, tínhamos o Marcelo Slema, então a gente estava ali discutindo o vice e a dificuldade foi tão grande que um dia eu sentei com o Fábio Leite e mais alguns amigos e depois sentei com o Pardini e falei, Pardini, eu estou andando na cidade, falei com o Fábio também, né, e há um desconforto as pessoas não entendem por que o André Spadaro, que foi candidato a deputado estadual, né, teve uma votação expressiva em 2022, porque que ele está fora desse grupo. E aí eu coloquei, inclusive publicamente, eu falei assim, olha, eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse unificar esse grupo, reunificar esse grupo, ou seja, trazer o André Spadaro para compor a chapa. Aí no primeiro momento todo mundo achou bastante esquisito, inusitado, falou, mas não, mas ele já é candidato, e inclusive era o primeiro nas pesquisas. Naquele período, ali em abril, maio, o André Spadaro era o primeiro nas pesquisas e todo mundo falou com razão, falou assim, mas como é que alguém que está em primeiro lugar nas pesquisas vai abrir mão de ser candidato? Né? Eu falei, mas às vezes em nome de um projeto maior, né, de uma unidade, de uma união das forças políticas da cidade, às vezes a gente consegue. Né? E aí eu fui, então, escalado ali praticamente e também me coloquei à disposição para conversar com o André Spadaro. E eu anunciei publicamente que o meu desejo era esse. Meu desejo era ver o André Spadaro unido, né, compondo uma chapa com o Fábio Leite. Naquele momento, o Pardini já tinha declarado apoio ao Fábio Leite. Então, e eu acho que a prerrogativa, assim como eu tive, a escolha do Pardini como candidato a prefeito foi uma escolha pessoal minha. Né? Então, também eu achava que o Pardini deveria ter a mesma prerrogativa, ou seja, da escolha do candidato a prefeito ser uma escolha dele. Né? E quando ele escolheu o Fábio, de certa forma, ele estava usando de uma prerrogativa que nós entendemos que um mandato desse, bem avaliado, é natural que o prefeito possa ter a prerrogativa de escolher o seu sucessor. E aí eu falei isso para o André Spadaro, falei, olha, eu fui conversar com o André, falei, André, fui aqui onde era o escritório político dele, aqui na Avenida Santana, e falei, André, fui um dia à noite lá, falei assim, vem ser vice do Fábio. Vamos unificar aqui o grupo, a gente tem muitos desafios pela frente, tem muita coisa para ser feita e você tem uma participação importante. Aí no primeiro momento ele achou que não era o caso, até por conta dele estar em primeiro lugar nas pesquisas, né, da experiência que ele teve na eleição para deputado estadual, então ele achava que não era o caso. Eu tentei convencê-lo ali, mas assim, lancei a sementinha, mas não tive muito sucesso não, né, não tive sucesso e aí ele continuou a campanha dele. Quando ele continua a campanha dele, então a gente faz a definição do vice lá dentro do MDB. E o MDB, então, indica, por conta desse acordo que a gente tinha feito com o Pardini, esse compromisso que o Pardini tinha assumido conosco, nós indicamos, então, Ô Lori, bom dia, querido. Nós indicamos, então, o Marcelo Slema. E aí se confirmou a candidatura do Marcelo Slema como vice, e o Fábio foi até a imprensa e disse que não tinha mais volta, que naquele momento estava batido o martelo, que o vice era o Marcelo Slema. Só que daí na sexta-feira, no dia da convenção do André Spadaro, lá na Associação Botucatuense, e a convenção do Fábio era no domingo,
O Pardini me liga um dia e fala, olha, existe a possibilidade do André Spadaro ser o vice. Ele conversou com o André Spadaro e parece que tinha convencido o André Spadaro. Eu não participei dessa conversa, porque a minha conversa com o André Spadaro foi lá em abril, em maio, que ele declinou, quando eu sugeri que ele fosse o candidato a vice, ele declinou, e depois, lá em julho, já quando estava definido o vice, o Pardini voltou a falar com ele e o convenceu a ser candidato a vice. Daí foi aquela correria, aquele atropelo, né, que na minha opinião poderia ter sido diferente, poderia ter chego no mesmo resultado, só que de uma forma diferente, porque daí eu acho que deixou sequela, não ficou bem explicado, pareceu uma coisa um pouco estranha para muita gente. Porque depois, muita gente surpresa. Né? Muita gente surpresa, muita gente chateada, porque no final, naquele dia, teria uma convenção onde seriam escolhidos os candidatos a prefeito, vice da chapa do André Spadaro e os vereadores. E até onde eu sei, o pessoal foi lá para a associação para fazer a festa, chegou na festa, não tinha festa. Né? Não tinha mais candidato, não tinha mais nada, e isso deixou muita gente chateada. Então eu acho que, assim, eu gostei do resultado, porque eu defendi esse resultado lá atrás, em abril, maio, mas eu também defendia que isso era um processo a ser construído, porque a união do Fábio com o André Spadaro, ela, por conta do André já ter se colocado como um candidato de oposição, ela precisava ser bem construída para a população entender, né, para a população ter tempo de entender, de compreender, de absorver, né, para não ficar uma coisa mal ajambrada, mal arrumada e parecer que tem algo que não tinha. Né, que não tinha. Então eu falava assim, olha, isso é importante ser feito com tempo. Né? Por isso que eu fui à imprensa e disse na época, eu falei, olha, eu defendo, vou lutar para que seja o Fábio e o André Spadaro. Porque de abril, maio até as eleições, dava tempo da população entender, né, essa construção. Agora, de última hora, ficou mal explicada. Ficou mal explicado, porque foi de última hora mesmo, foi no dia da convenção, né, tanto que no domingo foi a convenção do Fábio, chegou lá, muita gente achando que o vice ia ser o Marcelo Slema, já não era mais o Marcelo Slema, que também, com razão, falou, poxa vida, né? Já tinha, inclusive, feito uma série de encaminhamentos nesse sentido. Então, foi esse, os bastidores foram exatamente esse. Não muda nada do que eu estou te falando. Eu tenho certeza que qualquer um que participou disso vai dizer a mesma coisa. Falou, foi uma coisa de última hora. Não sei, sinceramente, se teve entrada do governador, se não teve entrada do governador, como se disse na época, porque isso eu não participei, né, de qualquer conversa com o governador. Eu sei que foi uma coisa, na minha opinião, que poderia ter sido melhor elaborada, melhor formulada, para não pairar nenhuma dúvida como pairou a respeito desse processo, da forma como ele foi conduzido. Bom, são 7h45, nós estamos conversando com o João Cury Neto aqui no Primeiro Jornal. Nós vamos fazer o último intervalo, já voltamos com a parte final da entrevista de hoje. Entrevista! 7h46, voltamos com a entrevista no finalzinho agora do Primeiro Jornal da Prever FM, nesta segunda-feira, recebendo o João Cury Neto. João, você vai para Brasília para assumir a sua cadeira, que dia mesmo? Não, a posse, que é virtual, é dia 1º de janeiro já. 1º de janeiro. Tá. E aí eu já começo a trabalhar, já posso, né, e devo ir a Brasília, eu acho que até o dia 10, dia 15 eu devo ir a Brasília. Né, mas hoje o Congresso está em recesso, né? Está em recesso, então ele volta no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, daí já começam as atividades normalmente. Estou falando ainda da vida política, a vida pessoal, a mudança para Brasília, tudo isso, a acomodação, tudo mexe com a cabeça nesse período de festas? Mexe um pouco, mas assim, na verdade eu vou ficar em Botucatu, porque o Congresso, os deputados vão de segunda-feira, no final da tarde, começo da noite, e voltam na quinta noite ou sexta de manhã. Né? Então, a minha ideia, Márcio, é ir na segunda-feira para Brasília, vou via Campinas, né? Porque é mais fácil pegar o voo para Campinas, e voltar, eu imagino voltar por São Paulo, porque eu tenho um trabalho em São Paulo também, eu tive quase 20 mil votos na capital, né? Então eu também preciso prestar contas, não só para Botucatu e região, mas para outros lugares que eu tive votação e que as pessoas também esperam que eu tenha uma atuação agora como deputado federal. Então a minha ideia é ficar 3 dias por semana em Brasília, sábado, domingo e segunda em Botucatu, e sexta-feira, quinta-noite e sexta até o final da tarde em São Paulo. Né? E aí, quando eu falo Botucatu, é rodando o interior de São Paulo. Entendi. Né? Então não vai ser fácil, é uma agenda complexa, mas que eu pretendo cumprir.
O posicionamento do deputado e agora prefeito eleito de Praia Grande, o Mourão, você vai procurar manter, o partido ele opina que você mantenha o mesmo posicionamento nas votações, no dia a dia do MDB, de que o Mourão tenha, ou o João Cury vai ter o seu posicionamento pessoal, mais conciliador? Como é que vai funcionar? Eu tenho total liberdade para atuar. Isso o partido não me cobra, que eu siga a mesma posição do Mourão, né? O Mourão tem... Agora, o que a gente tem, obviamente, é que em muitos temas o partido tem uma posição, né? E aí, dependendo da posição do partido, se for muito diferente da minha, eu tenho total liberdade para dizer, para me posicionar. Mas não é incomum que se construa ali. O MDB é um partido... Primeiro que o MDB é um partido que ele é uma federação, né? O MDB ele não é um partido, ele tem... A história do MDB, ela se traduz um pouco no que ele é hoje. Assim, o MDB, como você disse aqui, ele foi o partido que recebeu todas as forças de oposição no período da ditadura militar, né? Então, assim, tem gente de várias origens ali dentro do MDB. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem o MDB. Falam, mas o MDB é do Nordeste é um, do Norte é outro, do Sul é outro, do Centro-Oeste é outro. E é verdade, porque tem muita gente que veio de princípios ideológicos diferentes e se acomodaram no MDB. O MDB virou esse partido que recebeu todos na época, porque só tinha um partido de oposição, como você disse. Então, eu tenho bastante liberdade. O presidente do partido, Baleia Rossi, de São Paulo, é um grande amigo, né? E nunca me disse, olha, você vai ter que votar assim, você vai ter que votar assado, senão você está fora do partido. Ao contrário, eu tenho bastante liberdade. O Baleia, os nossos líderes, o Isnaldo Bulhões, que é um grande amigo, também, nenhum momento falou, João, tem que ser assim, me algemaram, me amarraram para... tudo bem que não começou ainda, né? Mas eu acredito que eu não vou ter problema nesse sentido. E você acredita que a atuação política vem se transformando ao longo dos anos, principalmente com as redes sociais? A gente deu muitas notícias este ano, por exemplo, propostas de emenda à Constituição que tomavam as redes, né? Por exemplo, a PEC 6x1, PEC das praias, e as pessoas cobram, fazem comentários. Você acredita que vem se transformando esse cenário da política? Totalmente. Eu acho que é uma excelente colocação que você fez, porque assim, eu fui eleito onde as redes sociais não tinham a força que tem hoje. E é impressionante a mudança. Hoje as pessoas com o celular na mão, elas cobram o político em tempo real. Elas pautam o Congresso. Pautam o Congresso, cobram o político, do buraco na rua que você já posta na rede social até a discussão de uma emenda à Constituição, como a gente vem vendo por aí. Então, eu acho que assim, essa é uma realidade que está imposta, né? Não adianta a gente desconsiderar. E trabalhar com ela, mas ao mesmo tempo você não ficar só refém dela, né? Porque as redes sociais, elas têm, como tudo, né? Elas têm um lado muito positivo, que é essa fiscalização, que é essa vigilância permanente da população, da informação em tempo real, né? Mas elas também têm muita fake news. Tem muita coisa ruim nas redes sociais também, né? E que precisam ser combatidas. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E a linha é muito tênue da liberdade de expressão, né? Da liberdade de opinião, para uma censura. De repente você está incorrendo em censura. Então, acho que essa também é uma discussão que o Congresso Nacional precisa fazer, né? Até onde vai a minha liberdade de expressão, aquilo que eu posso dizer e quero dizer e devo dizer nas redes sociais, nas minhas redes sociais, mas até onde eu ultrapasso esse limite e passo a atingir você. Por exemplo, a gente viu isso nas eleições municipais de São Paulo. Eu vivi isso dentro das eleições municipais de São Paulo, os chamados cortes, né? Então, eu estou fazendo uma entrevista aqui com vocês. Vocês pegam uma frase, ou às vezes alguma palavra minha, e descontextualiza fora de contexto e fala, olha, o fulano falou isso. A tecnologia permite isso. A tecnologia permite isso. Então, você vai para uma discussão já pensando em fazer um recorte para tirar uma frase ou alguma coisa do contexto, né? E você publica, e as pessoas que não ouviram aquela entrevista na íntegra, as pessoas falam, olha o que o cara falou, olha que absurdo, olha o que aconteceu, tal. E na verdade está completamente descontextualizado. A gente viu isso na campanha na Prefeitura de São Paulo, tanto que deu um tilt. Uma hora no finalzinho de agosto, começo de setembro, foi uma coisa tão disruptiva, uma coisa que nunca ninguém tinha visto, que todo mundo parou para ver como é que
que ia conseguir conduzir a campanha naquele cenário, de tão diferente que foi por conta de um candidato que sabia manobrar e usar as redes sociais como ninguém. Como ninguém. O Pablo Marçal tem uma capacidade de usar as redes sociais que é admirável. Você entendeu? Então, ele transformou a eleição da cidade de São Paulo, da maior cidade da América Latina, numa eleição que chamou a atenção de todo mundo por conta disso, por conta dessa capacidade de usar as redes sociais, recortar situações que muitas vezes não condiziam com aquilo que se estava dizendo, que se estava discutindo, e a população ficava vendida, ou seja, a população acabava ficando suscetível àquele cenário. Sem dizer, né, de que assim, você acaba tendo também um problema muito sério de representatividade, porque hoje a gente às vezes conhece o candidato só pelas redes sociais. É verdade. É difícil você ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, porque nas redes sociais você coloca muitas vezes o que você quer, você edita o que você quer, né? Então, eu acho que a gente tem uma crise de representatividade no Brasil enorme, né? E as redes sociais, que na minha opinião, que é um instrumento extremamente positivo, né? Porque eu acho que ela é positiva, não acho que ela é ruim, mas ela tem, como tudo, tem seus efeitos colaterais também que precisam ser analisados para que a gente possa ter uma representatividade melhor, o mundo da política, que não é um mundo fácil, é um pouco mais saudável, porque também ela contribui com o mau uso das redes sociais, também contribui para que a gente acabe concordando com essa ideia de que a política é maldita. Sabe, eu não acho que a política é maldita, Márcio. Eu acho que a política é bendita. A política feita com princípios, com valores, ela é sim um grande instrumento de transformação da sociedade, né, de diminuição das distâncias. Eu cresci ouvindo meu pai dizer o seguinte: nós temos que diminuir as distâncias entre os mais ricos e os mais pobres. E a gente faz isso também pela política. Então, a política não é maldita. É só a gente ver onde a política é bem feita, onde nós temos bons políticos, as coisas acontecem para melhor, né? Então, quem é que polui a política? O homem, né? Quem é que faz mau uso da política? Não é a política, mas sim os homens, né? Aqueles que os homens, todos, quando eu digo homens, todos nós, né? O ser humano, na sua imperfeição, muitas vezes, ele é que polui o meio ambiente, ele é que estraga a política, ele é que se deteriora a relação com o outro, né, com o próximo. Então a gente precisa melhorar o homem. Quando a gente melhora o homem, e isso se faz através da educação, se faz através do conhecimento, se faz através de uma sociedade menos desigual. E a política é um instrumento de transformar a sociedade, deixar a sociedade menos desigual. A gente melhora o homem, né? E quando a gente melhora o homem, obviamente a gente melhora tudo aquilo onde o homem se relaciona. Melhora a vida. Né? Então é um grande desafio que eu acho que a gente tem. A desigualdade social, eu acho que é o principal fator de qualquer político, né? A gente percebe agora, a gente vai ter muitas novidades terríveis com relação ao clima no mundo, né? Quando é que você imaginava que o Saara estivesse inundado, né? Quando é que você imaginava que pudesse acontecer chuvas em determinados momentos, neve derretendo geleiras e tudo mais? A gente, quando criança, jamais imaginaria um cenário de ficção graças ao homem que está destruindo. Então a desigualdade social é fundamental, porque quem sofre primeiro em qualquer catástrofe é a pessoa menos assistida. Né? João, você tocou num assunto aí que eu acho super interessante, que é a informação, e agora com a inteligência artificial, então, a gente fica até um pouco perdido nesse mundo. A Viviane Mosé, eu gosto muito dela, ela diz que a Terceira Guerra Mundial já começou, que é a guerra da informação. O poder que ela exerce hoje nas pessoas é uma coisa quase que ilimitada. As guerras buscam conquistar espaço e dominar as pessoas. A informação, quando mal usada, ela consegue isso. E ela conta um fato interessante da política, que o Wittig, lá no Rio de Janeiro, que era candidato a governador, há 7 dias antes da eleição, ele estava com 6% dos votos. E ela fala, nenhuma ação humana consegue mudar uma situação desta. E eles mudaram com a manipulação da informação. Olha, ela conta ainda, né? Agora o efeito Trump. O Trump, ele é contra os imigrantes, ele tem uma relação conflitante com as mulheres, né? E com as minorias, e as minorias votaram nele. Quer dizer, eles usaram de uma tal forma a informação que eles conseguem manipular a vontade das pessoas.
E nós precisamos ficar muito atentos nisso. Ele falou, o uso da informação errada no contexto, tal, nas partes. Eu acho que nós vamos ter que aprender novamente a entender o mundo. Porque a forma que a gente tinha de compreender as coisas, de processar aquilo que chegava até nós era uma, hoje é outra. A gente tem que desconfiar de toda a informação praticamente. E aí que é importante as pessoas usarem canais confiáveis. Não estou fazendo propaganda aqui do Prevê, não, mas aqui a gente toma um máximo de cuidado, a gente tem reunião de pauta todos os dias e a gente é muito cuidadoso com o que a gente vai informar. A gente tem medo de informar, às vezes, João, de informar errado, porque a gente sabe o que isso pode provocar nas pessoas. Você vê, tem crianças, nunca teve tanta suicídio de criança no mundo como está tendo agora, porque elas estão tendo acesso a algumas informações que não estão compatíveis com a idade dela. E é muito difícil você controlar isso. É muito difícil você controlar isso. Então a informação hoje, segundo a Viviane Mosé, já é a Terceira Guerra Mundial. E nós precisamos tomar muito cuidado com ela. Ô, Loura, eu concordo perfeitamente. Eu acho que a gente vive um mundo, é que a gente não se atenta, né? Porque a gente acha que isso está longe da gente, não está longe. Tem jovens, crianças, como você disse aí, é muito suscetível. O nível, quando não é suicídio, é um nível de ansiedade, né, que essa geração tem por conta das redes sociais, dessa coisa do mundo perfeito. Eu vejo na minha casa. Então, assim, o meu filho tem 13 anos, não tem celular. Minha filha tem 16, tem celular. Né? E ontem à noite jantando, meu menino dizendo que quer ter o celular, que precisa ter o celular, porque os amigos têm celular. Então a gente tenta trabalhar um pouco isso dentro de casa, né? Porque uma vez que você dá um celular para um jovem e ele passa a ter acesso às redes sociais, ele passa a ter acesso a tudo isso que nós estamos falando, ao mundo. Então, assim, acontece de tudo. E a gente não pode desconhecer, também não é proibindo, né? É educando, é dando conhecimento, é conversando, dialogando bastante. A impressão que a gente tem é que as redes sociais estão influenciando mais a juventude que os próprios pais. Quer dizer, esse negócio de coach nós eram nossos professores, eram nossos pais, eram nossos tios, né? E agora, qualquer um que consegue um espaço, ele vira um fenômeno e as pessoas parecem que tem que fazer aquele efeito manada e acaba seguindo aquele posicionamento. Nós vimos isso agora na eleição em São Paulo, né? Nós estamos, o efeito. Olha, meu amigo, é complicado, né? Essa situação, e é assustador o volume de pessoas que eles conseguem dominar, né? E dominam mesmo, porque eles entram na mente, porque a mente é onde tudo começa, é na mente, né? Primeiro você pensa, depois você faz. Nada acontece sem você pensar. Agora imagina se a pessoa, pela informação, domina o seu pensamento. Ela domina você. Bom, João, eu gostaria de agradecer, ele tem daqui a pouco um voo, né? Agradecer a gentileza de ter aceitado o nosso convite, desejar toda a sorte do mundo para você. A gente vai te incomodar muito, né? Às vezes na manhã aqui a Juliana vai te ligar para saber, tirar uma dúvida a respeito. Menos esperar, tá a gente entrando em contato. A gente vai estar abusando do João Cury e eu tenho certeza que Botucatu vai estar bem representada. A gente carecia de um deputado federal de há muito tempo, né? E toda a sorte do mundo e Feliz Natal, boas festas para você, viu, Jean? Obrigado, Márcio, Juliana, Ellen, Lore. Sucesso, prazer. João. Obrigado, Lore. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre que vocês entenderem útil, pertinente ou necessária a nossa participação, pode contar comigo, Márcio. Tenho um carinho muito grande por você, uma admiração. Né? Sei da importância que a Prevê FM tem hoje, não só em Botucatu, mas na região, no estado de São Paulo. Né? E eu sei que quando a gente fala aqui na Prevê FM, a gente fala com milhares e milhares e milhares de pessoas, né, que acreditam nesse veículo como um veículo isento, como um veículo que tem responsabilidade com a informação, com a boa informação, com o bom jornalismo. Então é um prazer participar, saber que vocês chegaram nesse nível de maturidade em tão pouco tempo, né? Uma rádio nova, né, e que vocês chegaram nesse nível de respeitabilidade, de confiabilidade que não é comum. Então, só tenho que agradecer o convite, parabenizar vocês e me colocar à disposição de vocês. Contem comigo lá em Brasília, se vocês quiserem, a gente pode sempre marcar para prestar contas, para falar um pouquinho para a população o que vem acontecendo, seja de coisas que a gente está fazendo no exercício do mandato, mas também sobre
né, as coisas que acontecem lá, que toda semana os bastidores, o pessoal gosta de saber um pouco dos bastidores também. Nós queremos saber a pauta, as realizações, as votações, mas conta um pouco dos bastidores, que as pessoas adoram saber o que está acontecendo por detrás da cortina lá. Está muito polarizado, né? Então, assim, o Congresso é onde é o palco. Essa polarização da esquerda, da direita, do centro, que não é uma coisa exclusiva do Brasil, isso vem acontecendo no mundo inteiro, né? Acaba que o Congresso Nacional passa a ser um grande palco, né, desse debate, dessa discussão. Então, a gente vai ter a oportunidade, para mim também é uma honra ter a oportunidade de participar disso e, de repente, ter lá uma cadeira de Botucatu, né, entre os 513 deputados que decidem tanta coisa, né, que mexem com a vida de mais de 200 milhões de pessoas, né? Você tem 513 deputados, 82 senadores, né, e que estão ali debatendo aquilo que vai acontecer com a vida de milhões de pessoas, né? Então isso é bastante impactante. Quando a gente pensa, às vezes é até muito louco, né, a gente pensar que é assim que funciona, né? Ou seja, você tem um número de pessoas que fazem leis, que decidem para onde vai o recurso, né, o atendimento que se vai dar com aquele recurso, né, e que mexe com a vida de um país que é um dos maiores países do mundo. Então, e ter uma cadeira de Botucatu, eu acho que é uma responsabilidade enorme, né, que eu vou passar a ter a partir de janeiro. Então, ter vocês aqui também cobrando, fiscalizando, perguntando, dialogando e apoiando também é muito importante, porque a gente não se sente sozinho e, ao mesmo tempo, sente que a responsabilidade é enorme e que a gente precisa trabalhar muito para não decepcionar a nossa população. Porque essa é a minha primeira questão, né? A minha primeira questão é poder honrar essa cadeira que, depois de 60 anos, eu tenho hoje a oportunidade de ocupar e fazer bem feito para que a população não se sinta decepcionada e eu possa honrar os votos que nós tivemos aqui em Botucatu e na região. Muito obrigado, João.